E aí galerinha, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula passada a gente trabalhou os conjuntos de números inteiros e hoje vamos dar continuidade a esse conjunto trabalhando as operações, ok? Então vamos lá. As operações com os números inteiros. Primeiro você tem que entender o seguinte, existem os sinais dos números, que eu já falei, e existe o sinal da operação. Vamos trabalhar os sinais com todos eles, no sinal da operação e com os sinais dos números, incluindo os números positivos, que a gente sabe que os sinais na frente do número é opcional. Já os negativos, o sinal de menos na frente do número, ele é obrigatório. Então vamos trabalhar aqui. Primeiro caso de adição, quando os sinais são iguais. Sinais iguais. Isso aqui vai ser basicamente um aprofundamento que a gente viu na aula passada, uma revisão, um fortalecimento desse assunto. Então vamos lá, sinais iguais. Vamos colocar um exemplo aqui, mais 3, mais 7. Como assim, professor? Lembra que eu falei que os números existem sinais e eles estão na frente do número, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho mais 3, um valor positivo, mais 7, um valor também positivo. Eu estou somando. Ó. Esse sinal aqui no meio é o sinal da operação. E esses sinais que estão aqui na frente do número são o sinal do número, indicando que ele é um número positivo. Tranquilo? Isso aqui a gente poderia escrever da seguinte forma e facilitar a nossa vida. Mais 3 mais 7 é 3 mais 7. É a mesma coisa, porque a gente não escreve o sinal do número positivo, a gente escreve de uma forma opcional. Então aqui não está errado. Ele só está um sinal lá. Tranquilo? Então vamos lá. Como é que a gente faz quando os sinais forem iguais? Da mesma forma que você faz aqui 3 mais 7, você sabe que vai dar 10. 10 é um valor positivo. Quando eu tenho sinais iguais na minha adição, mais, eu vou repetir esse meu sinal. Então, mais, vai ficar mais. Eu estou trabalhando na adição, tá? Então, 3 mais 7 dá 10. Fica 10 positivo, ou mais 10. E a gente sabe que esse sinal é opcional, mas como estamos trabalhando com os sinais aqui, vamos deixar ele aí. Vamos ver outro exemplo agora. Menos 5 mais menos 12. Como assim? Não, você tem menos 5, que é um valor negativo, e tem um valor menos 12, que também é um valor negativo, e você quer somar esses dois. Então esse mais, eu já vou falar novamente, é o mais da operação. E esses dois menos que estão aqui é o menos do número, no caso indicando que é um número negativo. Tranquilo? Menos 5 mais menos 12, como é que a gente faz? Eu costumo dizer que o mais é aquele sinal que respeita, deixa os outros passar. Então, eu tenho menos 5 mais menos, esse mais ele faz. Pode passar. Ele é educado, eu gosto de dizer assim. Então ele libera para esse menos passar para aqui, ficar com um sinal só, ficando menos na operação, menos 5, menos 12. Menos 5, menos 12. Lembra na aula passada que eu falei quando eu tinha os sinais assim? Eu só vou simplesmente somar e colocar o sinal do maior. Foi o que eu falei. Eu repito, da mesma forma que eu fiz nos sinais positivos, eu faço no sinal negativo. Menos e menos, a resposta eu sei que vai ser um valor negativo. 5 mais 12 dá 17. Então o resultado dessa operação é menos 17. Entenderam? Eu tenho menos 5 mais menos 12. Esse mais ele foi educado, deu vaga para esse sinal. Ficou menos 5 menos 12. É a mesma forma de escrever isso. Menos 5 menos 12. Se eu tenho menos 5, vou lá e vou dever mais 12 ainda. Então menos 5 menos 12 é menos 17. É só somar e colocar o sinal na frente do número. E vai indicar se é um número positivo ou se é um número negativo. Bem tranquilo. E agora, se os sinais forem diferentes. Temos um exemplo aqui. Menos 7 mais 10. Esse sinal de mais é da operação. Esse mais na frente do 10 é indicando que é um valor positivo. E esse menos na frente do 7 indicando um valor negativo. Menos 7 mais 10 é igual a quanto? Então não tem segredo. Esse mais foi educado, deu vaga para esse. Ficou só menos 7 mais 10. Menos 7 mais 10 é a mesma forma. Então agora você já sabe. Se você está devendo R$7, vai lá e paga 10. Quanto que vai sobrar ou quanto é que vai voltar? Nesse caso, o 10 é maior.
a gente sabe que vai ficar mais, vai ficar um valor positivo. E o 7 agora eu faço a subtração. 10 menos 7 que dá 3. Observação, quando os sinais forem diferentes, eu vou fazer da seguinte forma. Vou pegar o sinal do maior, nesse caso é 10, e vou subtrair o maior do menor. No caso, 10 menos 7. 10 menos 7 dá 3. Então, menos 7 mais 10 fica 3 positivo. Bem simples, não é? Vamos lá revisar. Quando os sinais forem iguais, eu simplesmente repito o sinal e faço a operação de adição. Somo esses dois números, os dois valores. Quando os sinais forem diferentes, eu tenho que me atentar. Quem é maior? O 10 ou o 7? O 10 é maior, obviamente. Então, eu vou pegar o sinal do meu 10. No caso, o 10 é positivo, então eu sei que a minha resposta vai estar positiva. E eu faço a subtração do maior menos o menor. 10 menos 7. 10 menos 7 dá 3. Então, fica mais 3. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Vamos ver aqui outro exemplo. Então, nesse exemplo aqui, nós temos mais 5 mais menos 20. O mais 5 indica que é um valor positivo, então esse mais pertence a esse 5. E o menos 20 indica que é um valor negativo, então esse menos pertence a esse 20. E esse mais que está aqui no meio é o mais da operação. Tranquilo? Então, como é que a gente vai fazer? Aquela ideia, bem simples. Qual é o maior? Desconsiderando os sinais, tá? 5 ou 20? Quem é maior? Você vai me responder 20. Então, eu sei que o meu sinal vai ser justamente o sinal do maior. O 20 é o quê? Negativo. Então, eu já sei de cara que a resposta é negativa. Então, eu já coloco o menos lá. E agora eu faço a subtração. O maior menos o menor. Tá? A gente sempre desconsidera o sinal e faz a operação. 20 menos 5. 20 menos 5 dá quanto? Dá 15. Então, eu sei que a resposta é menos 15. Você pode entender como da seguinte forma também. Eu tenho mais 5, eu tenho esse mais, tenho esse menos aqui. Eu tenho dois sinais, praticamente. A gente pode tirar eles dos parênteses. A gente viu que esse mais ele é educado. Ele deixa um número passar, o outro sinal passar. Então, fica 5 menos 20. Se você tem 5 reais para pagar uma dívida de 20, vai ficar quanto? Vai ficar devendo 15 reais. Não é assim? Então, agora vamos ver a subtração. Esse sinal de menos, desde o começo, ele está dizendo, ó, cuidado comigo, eu sou um cara chato. Esse sinal de menos, ele é aquele cara chato que vai atrapalhar. Vamos ver. Vou começar com esse exemplo. Mais 13 menos mais 2. Eu tenho um sinal positivo aqui, ó, mais 13, e o 2 positivo também. Eu tenho menos da operação. Mas como a gente sabe, o menos é um cara chato, ele vai querer atrapalhar. Ele vai querer exigir o direito dele ali, ó. Ele quer ficar ali. Mais 3, ele vai brigar com esse, vai mudar o sinal desse. Se esse está positivo, vai ficar negativo. Então, 13 menos 2. Por quê? Ele tirou esse sinal daqui. Quando eu tenho esse menos, ele tira esse sinal. Independente do sinal que tiver o outro número, ele muda. Se está mais, ele vai deixar menos. Se está menos, ele vai deixar mais. Ele vai querer implicar com outro número. É assim que eu gosto de entender. Eu tenho 13 menos mais 2. Esse 2 é um número positivo, tá? Mas eu tenho um menos aqui. Esse menos ele vai implicar diretamente nesse sinal. Menos implica mais, ele vai simplesmente mudar. Se aqui está mais, vai ficar o quê? Menos. 13 menos 2, agora ficou tranquilo, eu sei fazer essa operação. 13 menos 2 dá 11. 11 o quê? Mais 11 é um valor positivo, ok? E esse exemplo aqui, menos 9, menos 15. Eu coloquei entre parênteses aqui, tá o menos 9, é um valor negativo. Tem o menos da operação e tem o menos 15, também é um valor negativo. A gente viu que esse menos da operação ele é um caba chato, ou seja, ele vai querer implicar com outro sinal e vai querer mudar. Se aqui tá menos, vai ficar mais, sem segredo nenhum. Menos 9 mais 15. Esse mais ele mudou o sinal justamente por causa desse sinal. Tem dois menos aqui, ó, menos, que implicou nesse menos, que ficou mais. E agora ficou filé, a gente já sabe fazer. Menos 9 mais 15. Menos 9 mais 15 dá quanto? Ó, é aquela mesma ideia, ó. Valores diferentes, sinais diferentes. O que é que eu faço? Eu pego o sinal do maior, nesse caso é 15, então eu sei que é um valor positivo. E eu faço a subtração, 15 menos 9. 15 menos 9 dá 6. A resposta deu mais 6, que é um valor positivo. Tranquilo? E agora na multiplicação e na divisão?
Antes de a gente entender a multiplicação e a divisão, começar a aplicar, a gente tem que entender a regra dos sinais. Vamos ver aqui o que acontece nas regras dos sinais. Quando eu tenho mais com mais, a resposta é mais. Dois sinais iguais, a resposta é mais. E quando eu tenho menos com menos, a resposta também é mais. Como assim? Menos com menos, a resposta é mais. Sinais iguais, a resposta é mais, vira um valor positivo. E sinais diferentes, mais com menos, a resposta é menos. E menos com mais é menos também, tá? Sinais diferentes, eu tenho uma resposta positiva. Perdão, sinais iguais eu tenho uma resposta positiva, sinais diferentes eu tenho uma resposta negativa. Ok? Vamos ver isso aqui no exemplo. Eu tenho mais 4, um valor positivo, que eu estou multiplicando mais 3, que é um valor positivo. Isso aqui é bem tranquilo. O sinal aqui a gente sabe que é opcional, ficaria 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá quanto? 4 vezes 3 vai dar 12. Mais 12 é um valor positivo também, tá? Mais com mais ficou mais a resposta. Entenderam agora? Vamos ver outro exemplo. Menos 5 vezes menos 6. Isso dá quanto? Primeira coisa, menos com menos, sinais iguais, fica mais, tá? Menos com menos, mais. Isso é na multiplicação e na divisão. Sempre que eu for multiplicar ou dividir um número, eu vou ver. Os números que eu estou multiplicando têm sinais iguais? Se tem, o sinal é positivo, a resposta. Na divisão também, os números que eu estou dividindo têm sinais iguais? Se tem, a resposta é positiva. Então, menos 5 vezes menos 6, menos com menos fica mais. Se eu sei que menos com menos fica mais, agora é só multiplicar 6 vezes 5. 6 vezes 5 a gente sabe que é 30. Então a resposta ficou mais 30. Perceba o seguinte, eu tenho menos aqui, um valor negativo, vezes outro valor negativo, que a resposta deu um valor positivo. Menos com menos é mais. Entenderam? Vamos ver agora outro exemplo. Eu tenho um valor positivo e também tenho um valor negativo. Ok? Eu tenho 2 vezes menos 8. Sinais diferentes, a gente nem perde tempo, já sabe que a resposta é um valor negativo. Já sabe que vai ter um menos ali na frente. E 2 vezes 8 dá quanto? 2 vezes 8 dá 16. Então a resposta aqui ficou menos 16. Justamente por ter sinais diferentes aqui, ó. 2 positivo multiplicando 8 negativo. Sinais diferentes, a resposta fica negativa. Eu faço a multiplicação com os números normalmente. 2 vezes 8, que dá 16. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo para fixar essa ideia. Eu tenho menos 3, que é um valor negativo, multiplicando mais 7, que é um valor positivo. Então, de cara, eu já sei que menos com mais fica menos. Ok? Eu sei que a resposta aqui vai dar um valor negativo e eu faço a multiplicação dos números. 3 vezes 7, que dá 21. Fica a resposta menos 21, valor negativo. Ok? Esse menos aqui, quando for resposta, ele é obrigatório. Números negativos, o sinal ele é obrigatório. Se fosse um valor positivo aqui como resposta, o sinal de mais era opcional. Ok? Vamos ver um exemplo de divisão. Eu tenho menos 20 dividido por mais 4. Perceba o seguinte, eu estou dividindo um valor negativo por um valor positivo. Menos com mais, sem dúvida, já coloco menos de cara. Sinais diferentes, já coloco menos, não perde tempo. Menos com mais fica menos. Eu sei que a resposta aqui vai ser uma resposta negativa. E agora eu faço a divisão dos números, que a gente já sabe. 20 dividido por 4, quantas vezes cabe um 4 dentro do 20? Cabem 5 vezes. Menos da resposta foi negativa e 5. Menos 5 é a resposta dessa divisão. Para você que tem dificuldade com divisão, não tem segredo, é só colocar dentro do algoritmo que a gente já aprendeu, já viu também na aula passada. Eu coloco o meu dividendo, que nesse caso seria o 20, e o meu divisor, que nesse caso seria o 4. O jogo do sinal a gente já fez. Menos 20 dividido por 4, menos com mais fica menos, então não tem segredo. Não precisa nem colocar o sinal aqui, ó. É só colocar os valores e colocar na operação. Vamos ver aqui. 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Eu vou multiplicar voltando para conferir o resto. 5 vezes 4, 5 vezes 4 deu 20. Então 20 menos 20 dá 0, o resto 0. Perfeito. Então aqui eu fiz a divisão, deu 5. E agora eu coloco naquela resposta lá que a gente viu. Menos com mais fica menos. A resposta é menos 5. Tranquilo?
Quando for a divisão, pessoal, não tem segredo. Você vai colocar, se os sinais forem iguais, a resposta vai ser um valor positivo. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Já se os sinais forem diferentes, a resposta vai ser um valor negativo. Não tem segredo. E eu faço a divisão do número como a gente já aprendeu. Vamos ver aqui outro exemplo. Menos 42 dividido por menos 7. Como é que vai ficar? Menos com menos, eu já sei que a resposta é mais. Não perco nem tempo. Menos com menos é mais. 42 dividido por 7. Aí agora eu coloco dentro daquele algoritmo que a gente viu. 42 dividido por 7. Perceba que o que eu acabei de falar se aplica aqui. Eu não coloquei os sinais. Por quê? Eu já fiz o jogo de sinal antes de fazer essa divisão. Então eu faço 42 dividido por 7. É sempre aquela pergunta. Quantas vezes o 7 cabem dentro do 42? E aí? Você sabe, aprendeu lá nos múltiplos, sabe? É só ir somando também, tá? Se não lembrar, é só ir achando e ver quantas vezes cabem dentro do 42. Nesse caso, cabem 6 vezes. 6 vezes 7 é justamente 42. 42 menos 42, no resto dessa operação é 0. Tranquilo? Então aqui, ó, menos 42 dividido por menos 7, menos com menos fica mais, 42 dividido por 7 fica 6. Bem tranquilo, não é? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Nós aprendemos sobre os conjuntos números inteiros e suas operações. Eu vejo você na próxima aula. Falou, galera. Bons estudos e tchau.